teus olhos, fala com o Senhor. Peço ao Espírito Santo para falar contigo nessa noite. Deus, nos abençoe. Te agradecemos por essa cantata que foi aqui realizada, por esse musical, os irmãos que participaram, a bênção do Senhor na vida de cada um. O Senhor já falou conosco através das músicas, da palavra, trazida aqui por Lucas, e agora, mais especificamente nesse texto, nos abençoe teu servo, guia nossa vida, e abençoe para quem está aqui nessa noite, tenha realmente o coração edificado pelo teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Lucas, meus irmãos, nós vimos aqui o próprio Lucas, né? Trazendo aqui a palavra. Lucas, ele era médico, Lucas teve o cuidado de analisar com critério cada coisa que ele escreveu, e ele traz para nós tantas informações sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Ele trata de uma forma cronológica ali a palavra que nós lemos no Evangelho, e nós vimos aqui o momento de Zacarias, de Isabel, João Batista, que veio antes para preparar o caminho. Nós vemos também o anjo falando com Maria, falando com José, o anjo do Senhor, dizendo que era chegado o momento daquele Messias que havia sido prometido lá atrás, o momento dele chegar. Eu penso que estavam todos aqui esperando há tanto tempo, afinal, desde Gênesis já havia um anúncio de que viria o Messias, não é? E passaram-se gerações, mas quando chegou mais próximo ali, o Senhor foi levantando, falando com um, falando com o outro. A gente viu que Simeão, que estava ali esperando naquele tempo dele, a chegada do Messias, e nós percebemos então Lucas contando essa história, essas palavras belas, e mostrando agora é o momento, e está chegando o momento, e o narrador então traz algumas coisas importantes para nós, e especificamente nesse texto, eu queria chamar a atenção. Às vezes nós passamos rapidamente por esse texto. Esse texto nos traz tanta informação. É um texto que mostra que Jesus, mesmo ali como criança, mesmo ali naquele lar, ainda bebê, Jesus, ele veio e cumpriu a lei do Senhor. Ele cumpriu a lei, e esse texto nos mostra isso. Mostra que tinha passado já 8 dias do nascimento, naquela noite especial, e o bebê foi circuncidado. Chamaram de Jesus, conforme o anjo tinha dado, tinha falado a José, falado a Maria, Jesus. E chegou um momento então que ele nasceu, ele foi circuncidado, e eles esperaram. O texto nos mostra que eles passam por um momento ali de purificação, conforme se exige na lei de Moisés. E depois desse momento de purificação, eles levam o Senhor para apresentá-lo, conforme escrito na lei de Moisés. E levam ele, consagram, conforme escrito na lei de Moisés. E eles vão lá e ofertam o sacrifício, 2 rolinhas ou 2 pombinhos, conforme escrito na lei de Moisés. Você percebeu aí nesse texto? Como que ele reforça conforme escrito na lei. Então Jesus Cristo veio, meus irmãos, para cumprir a lei e renová-la em uma nova aliança. E quais aspectos nós podemos perceber do cumprimento desse texto, nesse texto aqui, cumprimento da lei? Em primeiro lugar, com respeito à circuncisão. Olha o versículo 21, leia comigo o versículo 21, diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Então Jesus foi circuncidado, e ele foi chamado de Jesus, que significa Deus é salvação. Normalmente eles davam nome assim de parentes, não é? Quem tem nome de parente aqui? Todo mundo tem, não? Por exemplo, eu sou Rui Nogueira. Por que tem o Nogueira? Por causa do Saulo Nogueira, não é? Então todo mundo tem, acaba seguindo, não é? E lá, naquela época tinha esse costume. Nós vimos aqui que alguém queria dar o nome lá de João, de nome de Zacarias, não é? E aí a Isabel falou: não, o anjo falou João. E Zacarias escreveu aqui para nós, a plaquinha: João, vai ser o seu nome. Veja, Jesus foi o nome dele, foi o nome dado a ele. Deus é salvação. O próprio nome de Jesus já é um mini evangelho, não é? Já está nos mostrando que Deus é a nossa salvação. Só ele pode salvar o mundo. E veja que ele cumpriu o que estava escrito, que tinha sido dado como ordem lá no Antigo Testamento sobre a circuncisão. E o menino tinha que ser circuncidado no 8º dia. E ele foi.
E alguém poderia falar, mas Jesus foi circuncidado, não precisava, mas Jesus veio para cumprir a lei. Jesus foi circuncidado e se mostrando ali, se identificando com o seu povo, com o judeu. Vocês sabem que no momento da Segunda Guerra, uma das formas que eles faziam para saber se a pessoa era judia ou não, era a circuncisão, né? Então eles identificavam claramente quem era do povo de Deus. Jesus veio e se circuncidou conforme estava escrito, porque ele veio para cumprir a lei, e ele seguiu cada passo da lei. E ao mesmo tempo que ele fez isso, agora ele traz uma renovação dessa lei. Mais à frente nós podemos ver que a circuncisão agora passa a ser a circuncisão do coração. E o sacramento, o batismo, mostra esse momento onde nós entregamos os nossos filhos, ou quando nós somos mais velhos também, batizados com uma idade mais avançada. Nós nos dedicamos ao Senhor, nos identificando com o Senhor Jesus, aquele que cumpriu a lei por nós e que renovou essa lei. Ele era da tribo de Davi, a raiz de Davi, e ele veio para trazer a salvação. Jesus é salvação. Em segundo lugar, o que esse texto nos mostra sobre o cumprimento da lei que Jesus faz ainda quando criança? Veja comigo o versículo 22, leamos juntos. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Até aqui. Então veja que o texto destaca novamente aqui o cumprimento da lei de Moisés, passados os dias da purificação. Ora, após o nascimento da criança, a mãe deveria se guardar 40 dias. Era um momento de purificação. E a família ali, como uma boa representante dos judeus, obedecia a esses preceitos da lei. Apesar de Jesus ser uma criança, ele estava numa família que servia e obedecia. Então isso mostra a obediência do próprio Cristo ali também. E alguém poderia dizer, tá, mas Jesus Cristo, purificação, Jesus Cristo precisava ser purificado? E Calvino comenta de uma forma maravilhosa esse texto, ele fala assim, ele fala assim, essa lei é por si só abundantemente suficiente para provar o pecado original. Enquanto contém uma prova impressionante da graça de Deus, pois não poderia haver uma demonstração mais clara da maldição pronunciada sobre a humanidade do que quando o Senhor declarou que o filho vem de sua mãe impura. Então Jesus Cristo era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, separado, puro, não tem pecado, mas ele veio e se encarnou numa família que era impura, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Jesus, ele cumpre esse momento da purificação com a família, sendo que ele mesmo não precisava ser purificado, mas ele cumpre esse momento junto com a sua família, sendo que mais tarde nós entendemos que o próprio Jesus é que purifica a nossa vida, e por causa do seu sangue lá no Calvário, mais tarde, nós podemos perceber que nós somos purificados. Por isso que o apóstolo diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar do pecado. Só Jesus pode fazer isso. De fato, aqueles momentos de purificação, 40 dias, e veja que Jesus ficou 40 dias no deserto, né? Aqueles momentos de purificação ali, já sinalizavam para a verdadeira purificação, que é Cristo. É por isso, meus irmãos, que quando nós falamos as boas novas, segundo Lucas, as boas novas do Evangelho, nós estamos falando realmente de notícia boa, de boas novas, de notícias que nós precisamos para a nossa alma, porque como nós nos purificaríamos se não fosse o sangue de Jesus? Será que bastaria nós ficarmos os 40 dias isolados? Será que bastaria nós nos limparmos com água incessantemente, durante todo momento? Apenas o sangue de Jesus é que pode nos purificar. Jesus cumpre a lei daqueles 40 dias, mas também renovando, apontando para aquilo que Ele faria em nossa vida, em nosso coração. Em terceiro lugar, o que esse texto nos mostra a respeito do cumprimento da lei por Jesus? Vamos ler o versículo 22, a segunda parte, e o 23, novamente, diz assim, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor.
Então, mais uma vez, o texto nos chama a atenção, conforme está na lei de Moisés, ou na lei do Senhor. O texto destaca isso, mostrando o cumprimento da lei. Os pais levaram Jesus, então, ao templo, depois daquele período de purificação, levaram Jesus ao templo. E a lei dada a Moisés ordenava que todo primogênito deveria ser consagrado. Se você for sua Bíblia e ver Êxodo 13, você vai ver o seguinte: diz o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. O Senhor exigindo, então, a separação dos primogênitos, dos hebreus. Veja, isso aconteceu quando? Depois que o povo saiu lá do Egito, nós conhecemos essa história. E na 10ª praga, veio o anjo da morte e matou todos os primogênitos egípcios. Contudo, ele preservou a vida dos primogênitos hebreus. Aqueles que colocaram ali o sangue de Jesus na porta, não foi assim? Marcaram ali com o sangue de Jesus, foram salvos, foram preservados. Então, depois, o Senhor fala a Moisés: olha, aconteceu isso, não foi? Não morreram os primogênitos egípcios? E eu não preservei os primogênitos hebreus? Sim. Então, eles agora são meus. Consagram. Então, era uma ordenança dada. Então, Jesus era o primeiro filho aqui de Maria. E eles cumpriam a lei do Senhor. Era o primeiro filho de José. Apesar de ele não ter vindo de José, ele era da família ali agora. Ele precisava ser consagrado. E Jesus, então, foi ao templo para ser consagrado ao Senhor. De fato, Jesus é o primogênito, não só lá de Maria, ele foi primogênito não só de Maria, mas a Bíblia diz que ele é o primeiro. Ele é o primogênito. Essa ordenança lá no Antigo Testamento sobre a morte dos primogênitos egípcios e a salvação dos primogênitos hebreus já apontava para o primogênito de Deus, que morreria com seu sangue e salvaria o seu povo. Colossenses 1,18 diz assim: ele é o cabeça, ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é o primeiro. Jesus morreu e ressuscitou. E a Bíblia nos diz que ele é o primeiro dos que ressuscitaram também, é o primogênito, é a primícia. E todos nós que estamos em Cristo, ressuscitaremos um dia, por causa desse sacrifício do primeiro, de Jesus Cristo. De fato, ele é o primeiro e ele é o último, é o alfa e o ômega. Jesus Cristo cumpriu essa lei da consagração do primogênito, para que ele também nos levasse a ser salvos com ele. Nós somos consagrados a Deus. Você é consagrado a Deus? Por que nós somos consagrados? Por causa de Jesus. Se não fosse Jesus, não seria possível estarmos aqui essa noite meditando sobre essas benditas palavras e com o nosso coração aberto, recebendo a edificação do Senhor. Não seria possível, mas Ele te consagrou. Se você está aqui nessa noite e ainda não tem certeza disso, o Senhor Jesus está falando contigo. Ele quer consagrar a sua vida a Ele. Glória ao Senhor Jesus. Terceiro lugar que nós vemos aqui, de cumprimento da lei por Jesus. Vamos ler o versículo 24 juntos. Diz assim: e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, de novo, aqui o texto fala, conforme a lei. Conforme a lei. A família de Jesus e Jesus junto foram levar um sacrifício que era previsto na lei. Era previsto na lei. Era previsto que a família levasse um cordeiro. Contudo, aqueles que eram mais simples, não tinham condição, eles poderiam levar um par de rolas ou 2 pombinhos. Nós até vimos aqui a ilustração do José, né? Levando aqui. Está ali? Está lá. Levando as duas par de rolas ou 2 pombinhos. Então veja que a família cumpre isso aqui e leva. Eles não deixaram de levar, mesmo sendo uma família humilde. Se eles levaram esse sacrifício aqui mais simples, é porque eles não tinham condição. Mas por não ter tanta condição, não deixaram de cumprir a lei. Eles cumpriram a lei. Eles cumpriram e levaram. E o Senhor Jesus junto com eles.
Contudo, meus irmãos, esse sacrifício simples aqui já apontava para um sacrifício maior, porque depois o que acontece? Mais à frente, 33 anos à frente, próximo disso, Jesus Cristo se entrega e morre ali, nós temos um sacrifício perfeito. Hebreus diz assim: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Então veja que ali foram um sacrifício simples, mas o sacrifício de Jesus foi superior, foi precioso, foi maravilhoso, foi eterno, foi único para todo aquele que crê. Jesus cumpriu esse sacrifício de levar ali os animais, mas mais que isso, cumpriu o sacrifício único de salvar a nossa vida, e assim nos salvou. Glória ao Senhor Jesus. Então, meus irmãos, Jesus cumpriu a lei, cumprindo a circuncisão, sendo Ele mesmo que derramou o maior sangue na cruz, para que nosso coração fosse circuncidado. Ele cumpriu a lei da purificação, sendo Ele o único que pode nos purificar totalmente. Jesus cumpriu a lei da consagração no templo, do primogênito, sendo Ele as primícias de todos os que dormem, e de todos os eleitos que um dia ressuscitarão, viverão eternamente com Ele. Jesus cumpriu os sacrifícios que precisavam ser levados ao templo, sendo Ele próprio o sacrifício maior, único, perfeito e de uma só vez. Então, como viveremos? Como viveremos? Considerando tudo isso que Jesus fez, viveremos glorificando a Deus com a nossa vida. Jesus veio e passou tão grande sofrimento. Por quê? Para suprir a nossa falta, a nossa falha para com Deus, os nossos erros para com Deus, os nossos pecados que são vistos, ou aqueles que são ocultos, que só nós sabemos, mas o Espírito Santo sabe, o Senhor conhece todos eles. Ele veio para limpar a sua vida. O que nós podemos fazer? Glorificar a Ele. Não tem outra coisa, meus irmãos. Se Ele se encarnou, veio a este mundo por causa de cada um de nós, e para glorificar a Deus, para aplacar a ira do Pai. O que nós temos que fazer? Agradecer. É uma vida de gratidão, a nossa vida é de gratidão. Foi assim a sua vida nesse ano 2023? Foi uma vida de gratidão ou uma vida de reclamação? Quanto você agradeceu e quando você reclamou? A nossa vida é de gratidão. Matthew Henry diz que nosso Senhor Jesus não nasceu em pecado, não precisava daquela mortificação de natureza corrupta, nem da renovação para a santidade, que eram significadas pela circuncisão. Essa ordenança foi, no caso dele, uma promessa de sua futura obediência perfeita a toda a lei, em meio a sofrimentos e tentações, até a morte por nossa causa. Viveremos em gratidão. Seja grato ao Senhor por tudo que Ele te deu, pela salvação eterna, por você estar aqui nessa noite e sendo tocado por essa palavra. Nós erramos nas coisas mais simples, não é, meus irmãos? Jesus não errou em nada. Sua vida foi perfeita e por causa disso nós podemos ter salvação. Sejamos gratos ao Senhor. Como viveremos? Em segundo lugar, viveremos anunciando esse nome, levando essas boas novas. O nome que significa Deus é a salvação. Anunciemos ao mundo que a salvação não virá de outra esfera, não virá da economia, de uma economia pujante, não virá da tecnologia, não virá da ciência, não virá da política. A salvação vem do Senhor Jesus. Vem do Senhor Jesus. Anunciemos isso. E veja que nós vivemos num tempo onde o Natal, ele mudou de foco. Mudou de foco. Lá em casa, eu até ilustrei isso lá no Cascata, vou ilustrar aqui também. Lá em casa, de vez em quando, todo dia, liga no canal onde passa filme de Natal, 24 horas por dia. Né? Aí, de vez em quando, eu vejo lá. Tem alguns interessantes, assim, né? Mas eu fico procurando ouvir se vai falar da mensagem de Natal verdadeira. Mas não se fala. Tem ali história de amor, do amor humano, de caridade. Mas eu não ouço falar o nome de quem nasceu mesmo,
Por que existe o Natal? O mundo tem mudado a mensagem há muito tempo já. E se a gente não se atentar, a gente cai nisso. A gente foca na caridade para desviar a atenção do verdadeiro significado. A gente foca no consumo de presentes para ajudar a indústria final, economia. O verdadeiro Natal é Jesus Cristo. Ele é o motivo de estarmos aqui. E Ele é a mensagem. Devemos anunciar e levar esse Evangelho em todos os lugares. Porque aquele que crê no Senhor Jesus terá os benefícios do cumprimento da lei por Cristo. Mas aquele que não receber o sacrifício de Jesus Cristo, esse vai ser penalizado eternamente, porque não creu no único que pode realmente nos salvar. Anunciemos o Evangelho do Senhor e vivamos de uma forma de gratidão em nossa vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos orar nessa noite com o pastor Lucas, pastor Marcelo, né? No começo todo mundo falou, cadê o pastor Marcelo, né? Aí ninguém sabia, foi uma surpresa, né? O pastor Marcelo chegou fazendo o papel de Lucas e nos trouxe ali a narração dos primeiros capítulos ali de Lucas de uma forma tão maravilhosa. Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos colocar em pé. Senti que voltei a 2000 anos atrás, na história de Lucas, e é tão bom a gente relembrar essa história, porque como diz o pastor Rui, o mundo fala de Papai Noel, fala de festas, de confraternizações, mas não fala de Jesus. E Jesus é o maior presente de Deus para nós, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra que falou no nosso coração. Nós queremos agradecer por Jesus, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não precisamos mais voltar aos rudimentos da lei, sacrificar um cordeiro, ou oferecer uma pombinha, ou um par de rolas. Nós precisamos, ó Deus, de Jesus. Ele é o presente de Deus que já se encarnou, que já morreu na cruz, que já ressuscitou, e que hoje, como homem, está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e como Deus presente aqui conosco neste culto. Louvado seja o Teu nome. Senhor, toca em cada coração, fortaleça a fé do Teu povo, salva aquele que está perdido, Senhor, trazendo da morte para a vida, ó Deus, da escuridão para a luz, das garras de Satanás para as mãos de Deus, no nome de Jesus. Faça isso, ó Deus, que esta mensagem possa alcançar os corações daqueles que aqui estão, daqueles que estão ouvindo em casa, e daqueles que ouvirão esta mensagem em outra oportunidade. Toca nos corações, no nome de Jesus. Queremos, ó Deus, anunciar este Evangelho. Queremos anunciar esse Evangelho na faculdade, na escola, na rua, na praça, na igreja, em todo lugar. Nós queremos falar de Jesus, pois sabemos que Ele é o presente maior, é o presente de Deus para nós, para salvar o pecador. E nós queremos anunciar esta mensagem, pois sabemos que nele nós temos vida eterna, e quem crê nele tem a salvação eterna, o perdão eterno. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Por isso nós queremos anunciar essa mensagem em nome de Jesus. Usa o Teu povo, Senhor. Usa as crianças, os adolescentes, os jovens, ó Deus, os homens, as mulheres. Usa todos nós para que possamos anunciar esta mensagem ao mundo inteiro, porque só nele, só em Cristo nós temos redenção, perdão e salvação. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Querido povo de Deus,